Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós somos o grupo composto pela Ellen Cristina, pelo Guilherme Helder, por mim, João Gabriel Leal, pelo Renan Parente. O nosso tema para o seminário que nós escolhemos foi o de educação ambiental para o atual modelo de produção agropecuária, escassez hídrica e gases de efeito estufa. Sou Ellen Cristina, vou apresentar para falar sobre a importância do surgimento da agricultura. Uma das grandes mudanças que ocorreram na forma com a qual a nossa espécie se relaciona com o meio ambiente foi o início da produção sedentária de alimentos, que não à toa é chamada de Revolução Agrícola. Essa revolução foi responsável pela migração do sistema de caça e coleta para a agricultura, o que resultou em saltos na disponibilidade de alimentos, ou seja, o cultivo aumenta a segurança e previsibilidade com o controle da área cultivada do quanto de comida estará disponível. Pode passar. No Brasil, a agricultura surge após a decadência da exploração do pau-brasil e o grande interesse dos portugueses pelo comércio com o Oriente Médio. Com isso, a coroa portuguesa criou as capitanias, um esquema de administração territorial. Foi aí que começou a produção de cana-de-açúcar, o primeiro ciclo econômico brasileiro calcado na agricultura. Depois, para garantir a subsistência da população empregada nas principais culturas exportadoras, surgiram culturas agrícolas indígenas, como a da mandioca e o do milho. Na agricultura de subsistência também se desenvolveu o setor pecuário. Já na Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, o algodão se transformou na economia mundial, porém não teve muita participação brasileira. No final do século XVIII, voltou a produção de cana-de-açúcar, e no decorrer do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil. Já no século XX, com a urbanização e a industrialização, a agricultura deixou de ser a grande geradora de riqueza do país. Porém, também essa industrialização também induziu a modernização da agricultura, principalmente com a mecanização. Depois veio de novo o novo ciclo da cana-de-açúcar, que agora não só era importante para a produção de açúcar, como também para produzir combustível. Ainda no século XX, a soja e a bovinocultura foram uma das principais responsáveis pela expansão do agronegócio para o cerrado. Essas produções aumentaram a partir da década de 1990 e, atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne bovina, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Pode passar. Com as revoluções industriais e agrícolas, mudanças no cultivo e na criação de animais de produção foram acontecendo. Antes, na pecuária, não se tinha preocupação em como criar o gado, com a saúde, nem com a genética. Já na pecuária moderna, cuidados com a saúde do animal, mais trabalho com melhoramento genético, analisando sempre a melhor raça para criar em determinada área, a utilização de medicamentos. E tudo isso foi acompanhado de um veterinário e de um zootecnista. Já na agricultura, a produção começou a ser mais estruturada, com correção do solo, seleção de sementes e o uso de tecnologia a partir da Revolução Verde, que começa a utilização de máquinas e fertilizantes químicos. A Revolução Verde foi a grande responsável pelo aumento da produção agrícola, aumento de empresas, de maquinários e insumos industriais voltados para a agricultura. Foi responsável por grandes impactos negativos,
como a poluição e o envenenamento dos recursos naturais e dos alimentos. Atualmente, um dos principais desafios para o desenvolvimento brasileiro é manter o crescimento da agropecuária e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos sobre os recursos naturais. Olá, pessoal. Então, aqui sou eu, João Gabriel, novamente. Então, vou dar continuidade aqui ao que a nossa colega Ellen vinha falando e vou focar nos efeitos que esse modelo causa atualmente e, em seguida, o Renan vai falar sobre como mitigar esses efeitos. Então, eu vou me ater aos efeitos em si. Para entender os efeitos que o modelo causa atualmente, é importante a gente analisar os ciclos de vida de cada tipo de alimento. E essa análise de ciclo de vida, ela é segmentada nas partes, né, desse ciclo, que a gente pode dizer, a grosso modo, que fica mais fácil de entender. Vem da área de produção, o método da produção em si, o empacotamento e transporte, e os consumos e resíduos. E aí, tendo esse panorama geral de todas essas partes, a gente consegue fazer uma dicotomia, né, uma comparação bem embasada, bem completa, entre os efeitos desse modelo no âmbito dos alimentos de origem animal e versus os efeitos desse modelo no âmbito de alimentos de origem animal e vegetal. Então vamos lá. Falando explicando um pouquinho algumas coisas que a gente vai precisar, né, alguns pressupostos. O ciclo de vida é uma análise do que acontece da produção ao consumo e fatalmente ao descarte. Então, quer dizer, um alimento, desde o momento em que ele é plantado, que há todos os insumos, fertilizantes e máquinas que ele precisa para ser produzido, ao tipo de empacotamento, de transporte que ele recebe para chegar na mesa dos consumidores, e depois que ele é consumido, quais dos seus resíduos são descartados e como eles são descartados. Muito importante isso. Esse tipo de análise é feito com base numa mensuração da emissão de gases de efeito estufa e usa-se o CO2 como um padrão ouro. Então, existem outros gases de efeito estufa, principalmente metano e óxido nitroso, mas é tudo nivelado com base no carbono. Ele é a medida de ouro, digamos. E para fazer essas análises, a gente se baseou em dois estudos principais, dois grandes estudos, duas grandes meta-análises. A primeira de Poor e Nemecek, de 2018, e a segunda de Creeper, de 2021. Eles têm uma divergência significativa nas porcentagens totais que as emissões oriundas dos ciclos de vida da produção de alimento representam. Poor considera 26%, e Creeper considera 34%. Isso porque Poor não considera que todo o desmatamento está associado à produção de alimentos e algumas outras minúcias. Mas o ponto fundamental é que os dois artigos concordam que uma parte significativa das emissões da humanidade, das emissões de gases de efeito estufa da humanidade, são advindas da produção de alimentos. E nós precisamos entender isso e tentar mudar na medida do possível. Vamos lá. O primeiro fator que a gente analisa no ciclo de vida é a área de produção. Ou seja, a área onde aquele alimento está sendo produzido, basicamente. É importante a gente ter um panorama geral aqui, excluindo as áreas de deserto e as áreas de geleira do planeta, que não tem muito como ser utilizadas com a finalidade de produzir alimentos. 50% da área disponível já é usada para alimentação. E desses 50%, né, naturalmente, tem uma grande parcela, a maioria, de vegetação nativa, que era nativa e foi modificada. Então, florestas derrubadas, savanas também derrubadas, modificadas drasticamente, pântanos drenados, enfim, toda sorte de coisa. A grosso modo, a gente tem uma divisão de 25% para a pecuária e 25% para a agricultura. E para a pecuária, a gente tem que a maior parte desses 25% dedicados para a pecuária são de pasto. Mas se você analisa em relação à produtividade, essa grande área que é usada para pasto produz apenas 13% dos alimentos de origem animal. Os outros 87%
são produzidos na minoria dos 25% dedicada à pecuária. Ou seja, hoje a gente cria os animais majoritariamente de maneira intensiva. Isso é, eles não vivem livres nos pastos, eles vivem confinados em pequenos galpões, em pequenos celeiros, onde eles são alimentados compulsoriamente com rações e outros tipos de medicamentos para engordar rapidamente e crescerem rapidamente e serem abatidos rapidamente. E essas rações são, claro, majoritariamente à base de grãos. E a gente analisa que, em média, 44% dos grãos produzidos são destinados para produção de ração de animais, enquanto apenas 41% desses grãos é destinado para o consumo humano. E isso é em média, claro. Por exemplo, você tem grãos como a soja, onde 77% são dedicados para a produção de ração animal e 17% são dedicados apenas para a produção de alimentos para pessoas. E o restante ali é dedicado para a indústria. E, assim, de maneira geral, a gente consegue estabelecer que modificação da vegetação nativa é sempre ruim, porque você está ali destruindo toda uma série de serviços de ecossistemas e de ciclos de nutrientes que são importantes e que desempenham seu papel na biosfera e naquele ecossistema. Então, assim, quando se analisa a área de produção no contexto de ciclo de vida, se analisa se o quão, aliás, não se foi modificado, mas o quão modificado foi aquele ambiente, aquele local, para se produzir alimentos da maneira como está se produzindo agora. E aí, uma coisa muito relacionada com isso é o modelo de produção, porque quanto mais modificado é o ambiente, mais insumos agrícolas, mais fertilizantes e corretores de solo e tratores e outros tipos de maquinários são utilizados. Quanto mais maquinários e insumos sintéticos industrializados se utilizam, maior a taxa de emissão associada ao ciclo de vida daquele alimento. Então, é basicamente isso. Quando a gente tem uma produção muito baseada em bens industriais, a gente tem necessariamente emissões muito elevadas. Outra parte relevante também do ciclo de vida é o empacotamento e transporte. Corresponde ali a mais ou menos 18% das emissões do ciclo de vida de um alimento. É importante ressaltar que a maior parte desses 18% ele acontece no transporte por caminhões em curtas distâncias, isso alimentos que são transportados entre continentes. A maior parte das emissões não se dá na viagem de navio entre um continente e outro, se dá na viagem de caminhão do porto até o supermercado. Então, assim, a gente consegue entender com isso que consumindo alimentos locais, sim, você consegue reduzir um pouco suas emissões, mas não tanto assim, não é uma redução tão significativa. É algo que é interessante de se fazer quando possível, mas não é a prioridade absoluta. A prioridade absoluta, como a gente vai ver mais para frente, é preferir alimentos de origem vegetal em detrimento de alimentos de origem animal. Por fim, a gente tem o consumo e a gestão dos resíduos. E aqui a gente parte desse estudo feito na Grécia, esse estudo de caso, feito em 2015, que ele demonstra que mesmo em um país relativamente desenvolvido, como a Grécia, ainda existe um problema muito grande de desperdício e que esse problema ele gera dois tipos de consequências. A primeira consequência é que os alimentos que nunca foram consumidos, eles já geraram emissões. Então, é como se essas emissões foram geradas à toa, porque foi-se gasto os recursos, degradamos o planeta para produzir um alimento que jamais foi consumido. Então, é um gasto inútil, é uma degradação inútil, é algo perdido. E, além disso, além de não ser aproveitado, apesar de já ter causado prejuízo ambiental, esse alimento vai para aterros sanitários ou lixões, e nesses locais ele entra em decomposição e libera ainda mais gases de efeito estufa. Então, a gente ganha emissões cumulativas. Além
da emissão pela inutilização do recurso que foi caro para produzir, a gente tem esse recurso produzindo ainda mais gases de efeito estufa. O que chama a atenção também para o problema da gestão e do desperdício. E aí, por fim, a gente consegue ver aqui mais ou menos um panorama de comparação entre os alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem animal. Assim, se a gente olha por fatores puramente ecológicos, vamos dizer que o nosso sistema de produção alimentícia é um ecossistema. As plantas que nós produzimos para comer e para dar de comer aos animais são os produtores primários, né, os produtores, e os animais de criação são os consumidores primários. Sempre que a gente sobe um nível trófico dentro de um ecossistema, a gente reduz a quantidade de energia total. Isso porque, assim, os consumidores primários eles estão consumindo uma quantidade de X de energia disponível nos produtores. Mesmo que eles consumam bem e tenham um bom aproveitamento, um eficiente aproveitamento dessa energia, eles ainda vão gastar um pouco dessa energia com a movimentação, com a deglutição, com a manutenção do seu metabolismo, temperatura corporal, fuga de predadores, enfim. A energia total da qual eles vão dispor é sempre menor do que a energia que eles consumiram. E partindo desse princípio, a gente percebe que você pegar um alimento que poderia ser consumido por humanos, como um grão de soja ou outro tipo de grão, e transformar ele em ração para um animal, esse ato ele sustenta implicitamente um desperdício, porque você está perdendo alguma energia ali para a manutenção do metabolismo do animal, da vivência dele. E a gente percebe também que por fatores fisiológicos, os ruminantes eles são outliers em emissões. Isso porque, assim, se você considerar, e aí a gente tem alguns gráficos para ilustrar isso no trabalho de Poor e Nemesek, que a gente vai colocar aqui na tela. Se você considerar as emissões totais as emissões médias totais de cada tipo de alimento, você vê que, por exemplo, em equivalentes de CO2, 1 kg de carne bovina emite em média 71 kg de carbono. E se você vai para carne de ovinos, esse número vai para 40. Diminui bastante, mas ainda é bem alto. Por quê? Se você vai para o item seguinte da lista, que é a carne suína, você tem uma média apenas de 12 kg de gás carbônico por quilo de alimento produzido. E aí, quando você vai para a carne aviária, são apenas 10 quilos. E aí, quando você entra no reino vegetal, a queda é ainda mais drástica. Então, assim, o tofu tem uma média de... tofu, que é um alimento com um alto grau de impacto associado, mesmo sendo vegetal, ele é um dos vegetais com maior grau de impacto, um dos alimentos de origem vegetal com maior grau de impacto, mesmo ele tem apenas 3,2 kg de emissão de gás carbônico por quilo de alimento produzido. Então, assim, se você pegou o bife, a carne de vaca, a 71, o tofu a 3,2, você tem uma diferença drástica. E se você pega um outro vegetal que não é tão impactante assim, que não tem um grau de poluição tão alto associado, como a batata, que tem apenas meio quilo de emissão associada a cada quilo de alimento, é uma diferença de mais de 140 vezes entre a batata e a carne. Essa diferença ela se torna menos drástica, claro, se você analisa em termos de densidade nutricional, mas ela ainda é significativa, ela ainda está na ordem de grandeza muito alta. Então, assim, a gente consegue ver que todo produto de origem animal, a maioria, né, 87% ali dos animais que são criados de maneira intensiva, depende da produção de alimentos de origem vegetal previamente. Então, além do nível de energia final ser menor, o nível de impacto é acumulado. Então, você tem um impacto acumulado de produzir o vegetal e depois o impacto acumulado de manter e de criar esses animais. Então, o nível de impacto de um animal ele é bem maior do que o de um vegetal, via de regra. Isso se agrava também em muitos cenários onde, por exemplo, se destrói a vegetação nativa para dar lugar à criação de animais ou para cultivos de plantações que vão servir para a produção de animais. E isso se agrava também quando tudo isso, né, está dentro de um sistema de monocultivo. Então, o pior cenário possível, que é um dos mais comuns aqui no Brasil, é derrubar-se uma área de vegetação nativa
para cultivar um monocultivo de algum grão, usando métodos convencionais altamente poluentes, baseados em fertilizantes que liberam óxido nitroso, usando muito maquinário, que precisam de todo um complexo industrial para serem construídos. E esse complexo industrial também tem muitas emissões associadas, para finalmente alimentar ruminantes que vão produzir metano, que vai ser liberado na atmosfera e se somar a essas emissões que já vêm se acumulando desde ali da derrubada da primeira árvore naquela área. E mesmo que, por exemplo, então, dos dois cenários possíveis, a criação extensiva ou a intensiva de animais, existem muitos fatores que compõem o total de emissões ao fim do seu ciclo de vida. Mas, de maneira geral, pelos fatores sobrecitados, a base do alimento é o fator mais relevante para evitar essas emissões. Mas, assim, o uso da terra também é muito importante e o modelo de produção também é muito importante. Isso vai ser esmiuçado mais a seguir. Mas a gente consegue, a partir das conclusões trazidas pelos autores, afirmar que dietas veganas poderiam liberar até 3 bilhões de hectares de terra hoje usadas para a agricultura. Então, são 3 bilhões de hectares que poderiam voltar a ser mata nativa, que poderiam voltar a desempenhar o seu papel ecossistêmico e a realizar seus serviços ecossistêmicos e ecológicos. Eu sou o Renan aqui e eu vou falar sobre a mitigação do problema, que é tanto o consumo hídrico quanto o consumo de recursos vegetais e animais, vegetal e animal para tudo isso já foi discutido até hoje na agricultura, pecuária, etc. Primeiro, a gente tem que falar sobre o consumo. O consumo, como já foi falado também novamente, sempre foi muito voltado para a parte da proteína. Nós somos animais onívoros e então sempre teve o complemento dos carboidratos com também a proteína animal. Porém, é muito importante lembrar que existe muita proteína vegetal que pode suprir essa necessidade. E isso está sendo mais não descoberto, pois sempre teve comunidades e populações que usavam muita coisa vegetariana, mas também está sendo mais adotado agora em larga escala. Então, por isso que o principal ponto é a redução de alimentos de origem animal. Mas as pessoas pensam, como vou fazer isso, né? Focando na alimentação com base em produtos vegetais. Claro que todas as pessoas são diferentes, isso não pode implicar nem forçar ninguém a nada. Mas quando a pessoa entende o problema e começa a analisar, ela pode ver que algumas coisas, a redução não vai fazer tanta falta para ela. Existem proteínas como soja, que podem fazer diversas funções na alimentação da pessoa. E também temos derivados dos animais. Por exemplo, tem o leite, que faz diversos laticínios que também podem ser substituídos com produtos vegetais. E dentre tudo isso, a pessoa pode simplesmente só ver a situação crítica que a gente está colocado e ter essa mudança. Novamente, não a pessoa tem que se sentir confortável com isso. Por isso, também tem a opção para mitigar esse problema, que é escolher produtores sustentáveis para isso. A gente está num mundo que tem muito latifúndio, monoculturas e diversas outras situações, e com isso a gente acaba meio refém da industrialização, né? Até mesmo industrialização dos produtos naturais. Naturais entende-se, né? Os orgânicos. Então, dessa forma, a pessoa precisa, às vezes dá um pouco de trabalho, mas pesquisar e ver quais empresas e quais instituições são transparentes em relação a isso. Assim, ela pode entender melhor e escolher, eu vou querer comprar naquele supermercado, comprar naquele produtor, ir naquela feira. Selecionando essas pessoas, você incentiva elas a continuarem e direciona melhor o seu
seu dinheiro, que vai acabar melhorando a situação e prolongando um pouco a sua saúde. Pode passar. Bom, na parte focando, tirando do consumidor e focando na produção dos vegetais. A monocultura é extremamente nociva para o solo em que está o substrato. Por quê? Porque quando pensamos na natureza, cada espécie, cada planta, cada vegetal, ela faz parte em conjunto no todo. Então, você intensificar uma única espécie no ambiente é como se você, fazendo uma analogia, você pegasse duas pessoas que moram juntas e uma gosta muito ela consome muito um alimento muito doce e a outra só muito salgado. Se essa pessoa está nesse ambiente da monocultura, cortar essa parte, ela vai ficar apenas consumindo o que ela sente necessidade, o que ela gosta. Então, vai extrair dos solos nutrientes necessários para ela e deixar de usar as outras espécies que antes viviam em conjunto e agora está excluída desse ambiente, o solo vai ficar pobre. Por isso que é importante fazer uma rotação de culturas, que isso é clássico, todo mundo já conhece essa história de primeiro planta o feijão, que faz tal coisa, que age de tal forma no solo, depois troca para um arroz, talvez um milho, cana, porque assim o solo vai se recuperando e restituindo os minerais e outros nutrientes que lá existem, e em seguida pode passar para outra, pois na natureza, obviamente, não existia monocultura, então tudo ficava junto e cada um pegava o que precisava. Existe a agricultura integrada e a agricultura biodinâmica. Essas duas, elas têm vertentes diferentes, só que podem servir de alternativas dependendo do produtor, para entender melhor como gerenciar os recursos. A integrada, você pode, às vezes ela tem alguns ciclos mais curtos de colheita, tem utilizações diferentes dos recursos e tentando integrar isso ao meio ambiente. De que forma? Junto com a pecuária, que depois eu vou falar mais para frente, que você cria no mesmo ambiente várias produções para que não haja tanto uma grande extensão de monocultura quanto também uma grande extensão de pasto. E a biodinâmica, ela foca muito no orgânico, no natural, sem aditivos, o que em larga escala pode ser complicado, mas para o pequeno agricultor talvez funcione. E tem a utilização de estufas, que intensificam o plantio. Isso é muito mais utilizado em hortaliças e em outros do gênero, que, além disso, não pode haver um redirecionamento por estar num ambiente diferente dos gases que estão lá, e utilizar para intensificar o plantio e melhorar e agilizar, pois existe alta demanda e isso é extremamente importante. E outra coisa é o uso de ferramentas digitais, para analisar a produção e prever. A ciência de dados é uma área que está evoluindo muito, que abrange todas as áreas de conhecimento, e na parte ambiental pode ser utilizado, tanto agora no caso da agricultura, para analisar previsões, analisar o que já está acontecendo, ver o que precisa, qual previsão precisa ser feita e organizar a produção para isso. Desse modo, você pode gerenciar seus recursos e utilizar de uma forma melhor eles, assim como maximizar a produção no todo. Pode passar. E aí temos o penúltimo problema, que é na produção animal. A criação intensiva, ela é péssima, pois ela vai junto com a extensiva, ela vai produzir muita carne, muitos animais que precisam de muita água, muitos nutrientes, muita alimentação. A produção animal tem a redução da criação intensiva. Eu coloquei a intensiva aí, pois ela é extremamente nociva
pois ela concentra muitos animais, muita vida num ambiente muito pequeno. Isso acaba gerando muitos gases por causa do metabolismo dos animais, que são ruminantes, que também devem ser reduzidos para o ambiente. Isso concentrado em um lugar muito não sendo disperso, isso é muito nocivo. E também tem a integração da pecuária na floresta, que com ela você pode usar, juntar, por exemplo, pode fazer o link com a integrada, que você coloca a pecuária junto da agricultura, e nessa forma os animais, claro, com alguns limites para não haver interferência, mas no mesmo terreno, e trocando os locais, fazendo rotação também desses animais para que eles não utilizem todos os recursos e quando utilizarem, poder repor, fazendo a troca. Com a água, tem duas coisas que são importantes, que são de fora de todo esse assunto que a gente falou até agora de alimentação, que são os combustíveis. No Brasil, a gente produz muito etanol, e isso é monocultura, isso gasta muita água, isso faz muita diferença para o consumo. Então, além de ver do parte do consumidor e da produção, a gente tem que pensar em meios alternativos de combustíveis ou então de locomoção, para que esse impacto não seja tão grande. Apesar de ser um combustível menos poluente, gasta muita água para chegar e produzir litros e litros desse etanol. E, por último, também tem a parte das previsões, que também pode ser incluída na ciência de dados, utilizar os programas de análise climáticos, climatólogos, todos os profissionais dessa área, para analisar os ambientes, as previsões e descobrir como maximizar a produção com menos. Recair da chuva, fazer várias coisas dessa forma, para aí sim melhorar e diminuir o consumo dessa água. É isso. E aí, pessoal, meu nome é Guilherme e eu vou tratar sobre a bibliografia comentada aqui do trabalho. Primeiramente, vou trazer esse artigo que fala sobre a gamificação em torno da educação ambiental. E a gamificação consiste basicamente na utilização de mecânicas de games, né, que envolvem as pessoas, motivam a ação, promovem uma aprendizagem mais dinâmica e aqui enfatizando justamente a resolução dos problemas. Que problemas são esses? Justamente problemas relacionados à questão socioambiental, né? Relacionados também aos impactos ambientais que são causados pelo modelo agropecuário tradicional. E aí, o nome da atividade gamificada que foi usada aqui no artigo é o Desafio Jogando Verde, né? Foi aplicado no Instituto Federal Baiano. E aí essa atividade gamificada, ela se ambienta numa comunidade fictícia chamada Comunidade Gaia. E ela se baseia em pilares da agroecologia que sofrem uma conspiração de um produtor rural e do prefeito para implementarem uma mineradora na área. Para evitar isso, a comunidade se organiza em uma missão técnica por meio de contratação de 2 funcionários, que seriam um técnico de agropecuária e um técnico em florestas, que são os jogadores da atividade. Então, os jogadores eles realizam missões para salvar a comunidade. Que missões seriam essas? Essas missões elas ficam na forma de quiz, né, sobre legislação ambiental, classificação de atitudes positivas e negativas em torno de temáticas como agrotóxicos, monocultura, assoreamento de rios e queimadas, e tantos outros problemas ambientais relacionados ao modelo agropecuário tradicional. E aí, para analisar os dados, eles realizaram um questionário com um grupo focal e fizeram análise de conteúdo segundo o Bardan. E eu trouxe alguns gráficos dos resultados do artigo que trazem aqui a opinião dos estudantes do curso técnico de agropecuária do IF Baiano acerca do grau de impacto ambiental gerado por atividade de produção agrícola. Então, antes do DJV, que é o Desafio Jogando Verde, né, antes da atividade, eles consideravam um impacto moderado.
mas após a atividade demonstra que um aumento, um acréscimo nas categorias de grande impacto e impacto muito grande, né, das atividades agrícolas. Já nesse outro gráfico, ele trata sobre a opinião dos estudantes, né, sobre a importância do técnico de agropecuária em desenvolver a atividade de proteção ambiental. Enquanto antes da atividade estava mais pareado, após a atividade, né, tem uma predominância maior numa categoria muito importante. Né? Já esse outro artigo ele vai tratar sobre a agricultura familiar e sustentabilidade, né, um estudo de caso em núcleos rurais de bacia hidrográfica, lá na região do Distrito Federal. E ele vai tratar justamente sobre o uso intensivo dos recursos hídricos e o uso excessivo de agroquímicos sintéticos a partir do modelo de agropecuária da região. E aí esse seria um dos impactos de degradação da bacia hidrográfica, mas existem outros também, como a urbanização. Mas esse é bastante destacado. E também é destacado que o processo agropecuário ele é muito importante para a economia local. Né? Contudo, tem essas problemáticas relacionadas à questão socioambiental. E também foi feito, além da revisão bibliográfica, uma pesquisa de campo com os agricultores da região que demonstraram uma certa indisposição com o modelo agropecuário sustentável. E aí as autoras elas ressaltam vários pontos para esses resultados, né? Tanto a falta de políticas de apoio a esse tipo de produção, como a falta de incentivos fiscais, mas também uma visão muito restrita, né, dos agricultores familiares dessa região acerca do que é um modelo agropecuário sustentável. Então, ainda existiam muitas incertezas, né, e algumas desinformações acerca do tema. E aí elas sugerem a utilização de sistemas de irrigação mais econômicos, né, para a região, como gotejamento, microaspersão, além da redução do uso intensivo de agrotóxicos, né, que contaminam os lençóis freáticos, contaminam o solo. E aí isso poderia ser feito a partir de sensibilizações por meio de palestras sobre a importância de agroecologia. Já esse terceiro artigo ele vai tratar sobre o desperdício de alimentos, né, e como isso está relacionado com o impacto nas mudanças climáticas. É um estudo de caso realizado na Grécia e que teve como objetivo a estimativa de emissões de gases de efeito estufa associados à geração de resíduos alimentares por famílias na Grécia. Então foi feita uma pesquisa de campo com o uso de diários de resíduos alimentares dessas famílias. E analisaram, né, que cerca de 100 kg de resíduos alimentares são gerados por pessoa anualmente só na Grécia. E aí desses 100 kg, 30 kg poderiam ter sido evitado esse desperdício. Né? E aí ele traz no artigo um gráfico justamente da fração alimentar que poderia ter sido evitável, né? A fração alimentar dos tipos alimentares que poderiam ser evitado o desperdício. E aí se ressalta aqui as comidas cozidas, as frutas e os vegetais, né, principalmente. E por fim, esse último artigo ele trata sobre a agroecologia, o consumo sustentável, né, e com a aprendizagem coletiva no Brasil. Ele vai tratar sobre um grupo de consumo coletivo chamado Trocas Verdes, e ele ocorre na região de Campinas, em São Paulo, e revelou que trocas econômicas elas também podem ser trocas de saberes. Então, ao longo do artigo vai tratar sobre várias temáticas, como o consumo sustentável, né, que trata dessas compras cotidianas que são escolhidas e condicionadas a partir de critérios socioambientais, mas também da agroecologia, né, que são essas práticas alternativas, né, do método de agricultura industrial, denominado Revolução Verde. Então, são técnicas alternativas de uma agricultura sustentável. E aí é interessante que ele aborda isso de forma muito assimilada a partir de comunidades aprendentes. Como esses grupos de consumo coletivos eles conseguiram ter uma autogestão a partir das trocas econômicas que também geraram trocas de saberes. Essa aprendizagem coletiva, né, tão ressaltada pelo Paulo Freire, né, a pedagogia popular, emancipatória,
né, nesse desenvolvimento de uma autonomia, justamente a partir desse processo de autogestão, em que foi analisado, né, a postura desse grupo, né, em buscar entender como é que se dá esse impacto no consumo dentro da questão ambiental, né, dentro dos ecossistemas, e como é que eles poderiam transformar essas práticas. Isso foi analisado a partir de uma pesquisa participante que durou cerca de 23 meses. E aqui a gente tem outras referências do nosso trabalho, e muito obrigado.